que eu acho que a pessoa tem que entender no YouTube? Claro, tem a consistência, isso aí todo mundo fala, eu não vou entrar no que todo mundo fala, é importante, mas tem algumas coisas assim, pegar coisas que já funcionam ajuda muito, e pegar hype. No seu nicho deve ter alguém que é uma autoridade, ou algum assunto que está pipocando, ou às vezes nem é do seu nicho, mas você consegue linkar, porque nada é mais forte do que o que as pessoas querem consumir naquele momento. Você pode empurrar goela abaixo algum conteúdo, mas se aquele conteúdo já está impulsionado, é muito mais fácil. Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e hoje nós temos um convidado aqui para falar sobre crescimento de YouTube de uma maneira diferente quando nós já trouxemos o Ítalo Ventura aqui, que é uma pegada, e hoje nós vamos falar aqui com Matheus Andrade, conhecido, vulgo, o Rodrigo Santoro do Marketing Digital. Se você está vendo pelo YouTube agora, você vai saber o que eu estou falando. Se você está ouvindo pelo podcast, você tem que ir no YouTube e ver, que a hora que você olhar para a cara desse rapaz aqui que está na nossa frente, você vai falar Rodrigo Santoro do Marketing Digital. E eu diria mais do que isso, né? Porque além do Matheus ter uma habilidade, assim, incrível no YouTube, ele tem um canal com centenas de milhares de inscritos, ele tem uma parada muito legal, porque ele é um cara muito disciplinado. Ele é um cara obstinado, assim, acima da média. É um cara que eu admiro muito, assim. Um cara que eu tive a sorte de ter ele como mentorado, mas também aprendi muito com ele. Além dele ser esse cara muito disciplinado, muito obstinado, ele cresceu o resultado dele de 2020 para 2021. Quantas vezes, Matheus, você aumentou o seu resultado? De 2020 para 2021, 6 vezes. 6 vezes. Foi. E já era para cima de 7 dígitos aí. Então foi muito 7 dígitos aí em 2021. E ele atua nessa área de concursos públicos, onde ele já tinha passado em primeiro lugar em 2 concursos públicos, então o cara já não era fraco antes de entrar no digital. Geralmente a história é assim. E ele, quando ele entrou no digital, aconteceu uma coisa com ele que acontece com muitas pessoas, que ele tentou vários caminhos. Então ele pensou em ter agência, pensou em lançar outras pessoas, ele demorou para se encontrar. E ele é um cara que ele é o expert e ele também é o estrategista da parada dele, que acontece com muitas pessoas que estão se lançando. Então acho que vai ser legal ele poder dividir essa história aí com a gente. Ele tem uma história bem particular aí. Seja bem-vindo aí, então, Matheus. Legal, primeiro eu agradecer o convite, né, muito bom. Primeiro deixa eu acertar a expectativa, né, eu sempre faço isso. Para quem está assistindo no YouTube aí, é o Rodrigo Santoro do Shopee. É diferente, né? Você sabe quando você compra alguma coisa da Shopee, vem um pouco diferente, é nessa pegada. E agradecer ao Rodrigo, o Fred e o Lucas que me convidaram para participar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui, é um ambiente diferente, né? Falar sobre marketing digital, mas tentar contribuir com a galera que está ouvindo aí, que com certeza precisa, e eu também já tive do outro lado, então às vezes algum insight, alguma coisa que pode fazer a diferença. Legal, e como o Rodrigo acabou de falar, a gente trouxe você aqui porque você tem muito a agregar no marketing digital, você teve um crescimento muito rápido para o marketing digital, né? E grande, e que nem o Rodrigo Vinhas falou. Então, assim, para contextualizar o pessoal, você é do concurso público e aí você faz lançamentos trazendo as pessoas para prestarem concurso público. Você vai falar um pouquinho sobre isso. E você tem uma estratégia muito boa que a gente vai falar mais para frente, você vai ter que ficar ligado até o final, que você fez uma captação aí de 80 mil leads num lançamento de forma orgânica, né? Sem pagar R$1 de tráfego. Mas mais que isso, recebendo para isso. Recebendo para isso, mas vamos deixar essa pro final. Isso, essa vai ser a última coisa. Mas acho que a primeira coisa podia ser o seguinte, cara. Quanto que você faturou esse ano de 2021 e o que você atribui a esse crescimento de mais de 5, 6 vezes o seu faturamento de um ano para o outro? E depois você recebe uma pergunta do meu CEO, Lucas Puerto, que ele está guardando a melhor para você. Ah, legal. Com relação ao faturamento, eu faturei esse ano 5,5 milhões. Esse é o faturamento desse ano, talvez eu ainda faça mais um lançamento. Aliás, o que eu mais fiz esse ano foi lançamento. E assim, eu acho que eu atribuo muito, cara, muito louco, mas focar em uma única coisa, assim, masterizar uma técnica. Por exemplo, eu fiz todos os lançamentos no mesmo modelo, ou boa parte deles, né? Alguns, pelas circunstâncias, eu variei, mas assim, sempre que era um lançamento orquestrado, era sempre no mesmo modelo.
E, claro, era um modelo, no meu caso, ao vivo, mas não quer dizer que o ao vivo é melhor do que o gravado. É só porque eu me senti mais confortável dessa maneira e fiz todos iguais. Até em momentos que parecia que, não, eu acho que eu vou fazer um outro modelo, eu continuei fazendo o mesmo modelo. E, mais louco, ano passado eu estava bem, assim, na dúvida se eu continuaria com o mesmo nicho, né? E aí eu tomei uma decisão, porque às vezes você tomar uma decisão para a vida inteira é mó difícil. Tipo assim, sei lá, não quero mais falar sobre isso aqui, nunca mais vou falar sobre isso aqui, ou eu queria falar sobre outro assunto. O que eu fiz comigo? Eu falei, esse ano de 2021 eu só vou falar de concurso público. E eu tô falando isso porque eu tenho um outro canal que é sobre marketing e eu tava começando a dividir energia e eu falei, não, é o seguinte, não é que eu não vou falar nunca mais, mas esse ano eu só vou falar de concurso público e só vou focar nesses projetos. Então aí eu coloquei mais energia nisso e isso acho que foi um dos fatores também que fizeram com que eu tivesse o resultado. Hoje você é diferente da média, porque normalmente o Instagram é maior que o YouTube, né? Em termos de força, de audiência e tal. E hoje você é o contrário. Para quem tá começando, então vamos dizer que a pessoa quer entrar em concurso público também. Então o cara passou também primeiro em 2 concursos. O que você recomenda a pessoa focar ou não? Você acha que deveria já dividir em Instagram e YouTube? Qual que seria a estratégia para quem tá começando? Cara, boa pergunta. Assim, em relação a concurso público, eu sinto um público mais qualificado, no caso, no YouTube. Essa é a minha percepção. E normalmente é assim, a pessoa tem um YouTube maior, para quem é de concurso público, um Instagram menor. Mas existem exceções, pessoas que têm um Instagram maior. Mas a regra, se eu tivesse que colocar assim uma regra geral, é o YouTube maior, porque a pessoa que está no YouTube é uma interação diferente com o conteúdo, né? E o concurso público, ele é um projeto de médio e longo prazo. Então, tipo, não é diquinho. O cara quer assistir um conteúdo mais denso. Cara, eu acho que isso é para todo mundo. É para todo mundo, né? É para todo mundo, só que é mais fácil construir audiência no Instagram primeiro. Então é que todo mundo começa no Instagram porque é mais fácil, mas eu acho que é mais saudável construir no YouTube. Por isso, eu sempre falo, né? As maiores fortunas da Craft foram feitas no YouTube. No YouTube. Eu tenho uma teoria também com relação à predileção... Viu, Fred? Faça seu YouTube. Tô precisando entrar nessa lista aí, YouTube, viu? Inclinação natural. Seguinte, eu não sou um bom Instagrammer, né? Eu não sou o cara que consegue contar bem a rotina. Eu sou o cara que depois que já dei 3 garfadas, eu falo, putz, podia ter tirado uma foto. Mas já estragou o prato. Mas pelo menos você mostra o seu cachorro entrando na sua casa. Aliás, eu sempre fico pensando, porque o cara não deixa o cachorro dele dormir em casa, uma mancada. A gente lá é rústico com o cachorro. A gente... Não, tô brincando. É porque ele... Você trata cachorro como cachorro lá, é isso? Não, ele é quase da família, mas nesse caso... Quase da família? Nossa, mano, que mancada. O do Vinhas é o filho família, dele. Meu cachorro dorme na cama, do lado, assim, eu, minha esposa e meu o seu cachorro chama Dominique. O meu cachorro chama Matias. O cachorro do cara chama Google. O cara é um mercenário, mano. Você fala, mas é um cachorro Google de grande porte. Tem uma puta de uma área, de uma grama pro cachorro brincar. Eu acho que pra ele é mais legal lá fora. Tem que dormir fora. Não, e é ruim você dormir com o cachorro, inclusive. Porque o cachorro fica se mexendo, ele fica acordando. E mesmo que você não lembre que você acorda, seu sono fica mais leve. Então, assim, é ruim você dormir. Para de defender ele, meu. Você nem cachorro tem. Eu tenho cachorro, claro que eu tenho cachorro. A Nala, pô. O cara não vê meus não stories. Não vê story, viu? É por isso que eu tô te falando. Teu sócio não sabe que ele tem um cachorro. Aqueles, né? Momento vergonha. Tem uma cachorra, mas nunca dormiu no quarto. Nunca. O meu... Mas que tamanho que ela tem? Ela é média. Qual cachorro que é? É vira-lata. Mas de que tamanho? Média. Não, mas é tipo assim, desse tamanho. Já é grandinha. Nossa, olha, eu nem sabia que ele tem cachorro. Nunca entrou no quarto, não entra no quarto, tá proibido. Cara, e nesse crescimento que você teve, como que foi essa sua trajetória de sair desse 1 milhão, que foi ano passado, para 5 vezes mais, né? Então, existe uma diferença de desafio? Você estagnou em algum momento, você não sabia como crescer? Ou foi uma evolução natural do seu aprendizado a cada lançamento melhorando? Como que foi esse desafio de ir crescendo? Cara, vai parecer propaganda, mas sério, o que fez a diferença nesse último ano foi ter entrado no Mastermind do Vinhas. E você entrou quando? Eu entrei no final do ano passado. Tá. Aliás, antes da pandemia? Foi setembro. Foi. Não, setembro é pós-pandemia. Setembro de 2020. Não, já tinha pandemia. Quando eu entrei. Inclusive, o primeiro encontro foi online. E eu acho que aquilo mudou muito o jogo. Primeiro porque, assim... eu tenho essa noção de que o ambiente faz muita diferença e eu brinco que às vezes você tá lá no grupo, os caras esfregando o resultado na sua cara e, pô, fiz tanto, investi tanto, pra cá, 7 dígitos pra lá. E principalmente uma coisa que mudou muito foi a quantidade de grana que eles investiam. Eu nunca tinha investido aqueles valores e eu olhava e falava,
puta. E tem uma parada, assim, que até vou ter que falar, mas às vezes você olha alguns caras e fala, vai, esse cara não é tão mais inteligente que eu, não é possível. Se tá dando certo pra ele, eu vou colocar um pouco mais de grana aqui, porque ele não tá fazendo uma coisa tão fora da curva. Quanto você tinha investido até então, antes de você entrar na Craft? Eu não lembro exatamente, mas era ali, tipo, 20 mil reais, 25 Caracas. mil reais. Até então era o máximo. E aí, depois? Então, eu já cheguei a investir, acho que 120. Acho que foi o maior. Não, acho que não chegou a 120. Uns 110, 115 mil. Não tem uma pessoa... Quando vai que chegar nos 300? Então, acho que nos próximos lançamentos agora eu vou começar a cada vez enfiar o pé. Porque eu tenho um ROI muito bom, né? Então isso dá um pouco de segurança. Mas eu também acredito num escalonamento, assim. Porque tem gente que vai muito louco, assim, né? E aí tudo bem. Mas no meu caso foi subindo. Eu fiz de 40, depois eu fiz um de 80 mil... Eu lembro que você ia sempre me perguntando nos... Eu sempre perguntava. E o Vinhas era tipo assim, não, põe 100 mil aí. Eu tinha acabado de pôr 25, né? Eu falei, que 100 mil, tá louco, né? Assim não. mas aí é aquela história, né? Alguém puxando, e aí a média é a gente colocar menos, porque fica com medo, mas aí dá uma média legal. E aí eu comecei a subir, mas começaram a subir os resultados também. E aí eu acho que chegou quase próximo de 120 mil. Esse é seu recorde, então. De investimento mas assim, para quem estava investindo 25, é bastante coisa, né? 5 vezes mais. É 5 vezes mais. Então, isso em menos de um ano, né? Então... Pô, você pensar que era o seu faturamento do ano era 1 milhão, agora o seu faturamento por lançamento é isso, né? É muito assustador e às vezes você não sabe nem, assim, processar, assim. É sério, parece que é tipo arrancada de carro, que acelera muito rápido, parece que seu cérebro vai dar uma descolada, assim. Quando vai muito rápido, assim, você começa a ter muito resultado, você fica meio... Sabe, assim, você perde... Cara, e como é que foi, assim, pra você lidar com isso, com a questão da equipe, assim? Você teve que crescer a equipe nessa mesma velocidade? Foi muito difícil isso pra você? Porque quando a gente cresce o resultado, não é só uma questão de você amadurecer o número de alunos, a entrega, o produto, mas você tem que amadurecer também como empresário, né? Como que você se preparou pra isso e como é que foi essa questão do Matheus gestor também? Então, essa pergunta me abre a possibilidade de contar algo que pouca gente sabe, na verdade. Quando eu entrei no marketing digital, eu entrei realmente por acaso. Eu tinha passado num concurso público, um desses que eu passei em primeiro lugar, era um concurso que pagava muito bem. Tipo, hoje paga 18 mil reais, mas na minha cidade, eu moro em cidade pequena, você reina, né? Com 18 mil reais, é tipo... quase o prefeito da cidade. É o patrão. E aí, pensa, eu lá ia ganhar essa grana e passei em primeiro lugar no concurso e tal. E esse concurso demorou a chamar e quando chamou, aí me convocou, eu fiz exame médico, exame psicológico, enfim, fiz a parada toda. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu fui no banco abrir, e era o Banco Santander. E aí cheguei lá para abrir a conta, porque eles pagavam pela conta do Santander. E aí eu cheguei lá, o cara falou, não, a sua conta não é aqui não, acho que é no Van Gogh. E aí, que isso, hein? Outro nível, hein? O cara não deixou eu abrir a conta. Ele falou, não, a sua conta agora é no Van Gogh. Eu falei, caramba. Passava em frente à concessionária, já viu o carro que eu queria e tal. Enfim, o que aconteceu? Esse concurso teve um problema e teve uma mudança de prefeito na cidade, um problema e tal. O fato é que voltaram atrás da minha convocação, velho. Eu já tava no lá. Van Gogh e tudo. Porra. Tinha dado a entrada na casa nova. Cara, foi muito... Hoje eu brinco, mas eu fiquei doente, é real. Aí eu fiquei Isso é normal de acontecer? Não é. É cruel, meu. Foi cruel. Foi fora. Isso não existe, porque, tipo, eu fui convocado e tal. E aí a prefeitura voltou atrás. Eu fui o primeiro colocado, convocaram o segundo e o terceiro, né? O segundo e a primeira deficiente. E existia uma dúvida em relação a eles, mas não tinha nada a ver comigo. E eu fui atingido, tipo, porque tinha convocado eles, porque talvez não precisasse e tal. E aí respingou em mim que não tinha nada a ver, velho. Nada, zero a ver. E aí eu falei, puta que pariu. Aí entrei com ação, mandado de segurança e tal. Enfim, o fato é que isso andou. E aí chegou um momento que eu ganhei no primeiro grau da ação. Uhum. E aí tinha a seguinte situação, ó, você vai tomar posse, mas pode ser que no segundo grau essa decisão reverta. E aí eu já era servidor, eu estava indo para um outro cargo, eu ia perder os dois, porque eu ia ter que exonerar, sair de um, entrar no outro, e esse outro tinha um risco de poder tirar. E aí eu falei, o que eu posso fazer? Aí eu falei pra minha esposa, ela chorou, falou, não, mas você não vai, senão ele vai perder e tal. E eu tinha um cargo público estável já, né? E aí eu falei, cara, eu vou, pra ganhar 3 vezes o que eu ganho, não tem como eu não ir, mesmo se for para arriscar. E aí eu fiquei pensando, bom, beleza, eu vou. Como é que eu posso minimizar o problema que pode acontecer se eu perder esse cargo lá na frente? Eu falei, eu preciso entrar com algum projeto. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar na Isso internet. foi que ano, desculpa, só pra... 2017. 17.
Aí eu comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer, e aí eu comecei a pensar, pelo que eu sou lembrado? Tinha um vídeo de um cara chamado Bruno Piscinini, e ele falou, faz um curso aí de alguma coisa que as pessoas, na qual você tem autoridade. E a primeira pergunta era, pelo que eu sou lembrado? E eu falei, cara, sempre a gente me pergunta sobre concurso público, porque quem conhece a minha história sabe que eu fui aprovado na escola, que eu era aluno de escola pública, que eu era ruim na escola toda a vida. E aí o cara passa em 6 concursos, 2 em primeiro lugar, a história não, né, tipo, não é a lógica, não bate. E aí muita gente falava, velho, como assim? E aí eu ajudava primo, ajudava amigo. Inclusive de 3 pessoas que eu ajudei logo que eu comecei, né, quando eu passei, 2 viraram servidores. Um é o Daniel e o outro é o Bruno Cardoso, inclusive, são amigos até hoje e tal. E um outro não passou e desistiu. Mas eu já estava meio engajado, falei, cara, concurso público. Aí vi que já tinha uma galera meio que trabalhando com isso, eu falei, passei em primeiro no concurso. Era um concurso que eu sabia, né? O mínimo eu sabia, não tinha formação em direito. E não era um pré-requisito, mas tinham 40 questões de direito. Eu errei uma só, sem ser formado em direito. Caramba! Eu quase gabaritei, eu fiz 97% na prova. E aí, tipo, eu falei, cara, eu acho que eu posso falar sobre isso, né? Eu tenho um pouco de autoridade. Aí eu lancei. E eu peguei um hype, né? Eu até falo disso no YouTube, quando era um assunto da moda, o edital tinha saído. E aí isso era começo do ano ali, tipo, sei lá, acho que era maio. Aí eu comecei 18. Oi? Aí já é 18. 2017. 17 ainda. Porque eu ainda estava no processo de decidir. Entendi. E aí eu peguei e falei, cara, vou fazer um produto sobre concurso público. E aí nessa que eu entrei para fazer isso, e aí de repente o concurso saiu em dezembro. Eu lembro que eu tirei um mês de férias para gravar o curso, e adivinha, a decisão ela foi suspensa, e aí eu não precisei exonerar. Eu continuei no meu cargo, e essa decisão continuou andando. Foi uma situação diferente que aconteceu. Então, no fim, eu não corria risco de perder o cargo. Só que eu já tinha dado início no projeto. Eu falei, agora eu vou tocar. E aí eu comecei no primeiro, eu fiz o curso, eu lembro que ele é setembro, mais ou menos. Eu gravei o curso, tirei um mês de férias, gravei o curso. Véio, sofrido. Que história legal. Sofrido. Eu não sabia que você tinha entrado nessa só porque tinha dado esse problema. Foi para tentar salvar, porque eu pensava, quanto tempo eu vou demorar para passar em outro concurso até... Porque, olha, no final, na verdade, se você tivesse entrado, tivesse dado tudo certo, você tava ganhando 18 conto por mês até hoje. Exatamente. Sabe o que eu já falei? Eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, né? Se eu tivesse que fazer uma, a primeira seria obrigado, prefeitura. Porque, tipo, se os caras não tivessem me... né? Não vou nem usar a palavra, mas se os caras não tivessem me sacaneado... Te dado um supositório. Exatamente. Eu não estaria trabalhando com marketing digital e a minha vida não teria mudado da maneira que mudou. Eu seria só servidor, um bom salário. Que tudo certo, tudo né? certo. Que é uma puta vida legal e tudo. Nesse caso... Mas assim, você tinha um potencial para fazer uma coisa muito maior. Isso. Não, e aí exatamente o que aconteceu. Entrou... e aí no final do ano eu gravei e aí abriu o concurso. E aí eu vendi, eu não pensava em internet, YouTube e tal, eu comecei a vender, eu vendi 3 cursos. Para conhecido, gente que me conhecia, porque sabia, velho, realmente, esse cara passou. Você produziu o curso primeiro e depois você fez o lançamento. Exato. Não era lançamento, era perpétuo, né? Tá. Naquela época, eu era vendendo. E aí, o que eu pensei? Falei, vou vender aqui. Aí vendeu 3 cursos e parou, velho, não vendia mais. Eu colocava no meu Facebook, aquelas coisas. E não vendia mais. Mas isso você tinha estratégia? Orgânico. Você tinha estratégia ou você estava fazendo da sua cabeça? Não, all-in. Eu assistia uns vídeos lá e saía fazendo. De graça? De graça. Você não comprou fórmula, alguma coisa, nada? Não comprei fórmula até hoje. E aí, até hoje, inclusive. Aí, 5 milhões e meio sem comprar curso. E aí eu peguei e comecei e tal. Aí eu falei, velho, preciso ir pra algum lugar pra ter uma vitrine. Tipo, cabeça de quem tá começando, preciso aparecer em algum lugar. Aí eu falei, vou gravar vídeo pro YouTube. Só que tinha um problema, eu era praticamente gago, de tão vergonhoso que eu era. Eu ligava a câmera, ligava o sensor aranha, assim, eu ficava assim, ó. Se pegar o meu primeiro vídeo no YouTube, era tenso. Pintei uma parede de preto atrás, eu mesmo pintei lá, fiz uma parede de preto, rústico, e gravei uns vídeos lá contando como é que eu tinha passado. Se procurar aí, você vai ver os primeiros bota vídeos. o trechinho aí. Esse fundo preto, se eles conseguirem colocar aí, era uma parede lá de casa que eu pintei, não tinha luz, era... Só que, detalhe, essa era a minha versão melhorada, porque eu fui muito ruim gravando o curso. Aquilo eu já estava um pouco melhor. Primeiro eu gravei um curso. Era muito ruim, mas ainda era a minha melhor versão naquele momento. E aí, só que aí abriu o concurso, aí eu consegui começar. Aí meus vídeos começaram a ter visualização, porque, o cara passou em primeiro, abriu o concurso, todo mundo queria me ouvir. E aí, já no primeiro curso, eu queria vender 100 cursos. Não, eu falava 100 cursos, mas eu pensava, velho, se eu vender, uns 5 cursos, será que eu vendo, assim, na internet? Qual que era o ticket? Era R$400. Caramba. 4 pontos a mais já vai dar um up. E eu ficava pensando, porque eu não tinha exonerado, então era a mais mesmo, né? Naquela época eu tinha o meu salário, né? E aí eu falava, putz, mas já pensou se eu vender 20? Velho, eu fazia a conta de 20, eu ficava louco, assim. Eu falava, mano, 20, 8 pau ali, não sei, enfim.
No fim eu vendi 100 desse, e aí eu falei, não, parei porque eu não consigo dar mais assessoria, tal, minha mente bloqueou, vendi 100, velho, muito rápido. Eu na praia vendendo, era pelo PagSeguro. Nossa. Era PagSeguro, eu liberava no Drive os vídeos. Nossa. Rústico, rústico. Que isso, hein? Aí eu falei, não, já era. Aí eu fiquei uma semana com o carrinho fechado e gente, entre aspas, né, não tinha carrinho, mas a galera me pedindo, eu falei, velho, eu preciso vender mais esse negócio. Aí eu falei, mas eu não consigo dar assessoria pra essa galera, porque tinha meu WhatsApp pessoal. E eu falei, e se eu vender o que eu gravei? Porque tinha uns vídeos gravados, né? E aí eu dou só, tipo, as aulas gravadas. Aí eu diminui o ticket pra 197 e aí eu vendi mais 340 tickets, 330 Nossa. tickets. Aí deu, tipo, 104 mil reais, juntando tudo. Nossa. Quase Aí um eu ano. falei, caramba, eu falei, igual o cara do Lampião lá, o cangaceiro no Alto da Compadecida, que ele vê os padres brigando por causa de dinheiro, ele fala, caramba, esse negócio de igreja tá dando dinheiro, hein? Eu falei a mesma coisa, caramba, esse negócio de marketing digital tá dando dinheiro, hein? Acho que eu vou legal o serviço público e vou entrar nisso. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí depois você pediu exoneração ou você pediu uma licença? Você continuou com licença? Como é Então, que tá hoje? eu fiquei simultâneo por um bom tempo, aí até dá um dia que eu falei, não, eu preciso... Fiz um curso. Tinha faturado desses cursos. quanto pra você efetivamente falar, não, Cara, esse negócio aqui realmente dá certo? Então, eu não lembro exatamente quando eu tinha faturado, mas não foi, a mudança principal no começo não foi a grana. Eu tô falando desses 104 mil, claro, é muita grana, mas assim, não é limpo, né? A galera, conta de marketing digital, né? Isso foi ao longo de, foram quase 3 meses, velho. Aí você tira imposto, tira não sei o quê, o tempo que você gravou. Exato. Né? E aí, o que foi o lance? Logo, eu percebi, eu tinha vários custos, né? Desde câmera, não sei o quê, fora o tempo. Parede preto. Parede preta que eu mesmo pintei, mas assim, real, tem muitas coisas envolvidas para poder fazer isso aí funcionar e tal. E aí tinha até uns freela na época, alguma coisa em outra que eu contratava, mas aí eu comecei, o que mudou muito foi porque eu gostei muito dessa parada de criar, assim. Gravar vídeo sempre é uma dificuldade, tá? Mesmo hoje que eu tenho muito mais desenvoltura, sempre é uma dificuldade. É legal que a galera saiba, não é tipo, nossa, que alegria, vou gravar vídeo. Não é assim, mas a gente já é mais legal. Mas eu gostava do impacto, sabe, das mensagens, e aí eu tive aluno aprovado. Então, essa mudança, eu falei, caramba, eu me vi muito professor. Isso é uma parada muito minha, assim. É aquela pessoa que dá conselho sem a pessoa me pedir, sabe? Tipo, não, mas você devia parar de tomar isso aí faz mal, tipo isso. Eu sou esse cara, então eu sou o cara que gosta de ensinar, então naturalmente eu me vi legal. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou parar. E não era que eu tava com tanta grana, não era. Na época, sei lá, não tinha muita grana guardada nem a pau. O padrão de vida sobe rápido, os custos também. E aí eu aluguei um espaço, aí tinha aluguel e tal, enfim. Mas o que mudou muito foi essa parada. Quando eu decidi exonerar, tinha muito mais a ver porque eu tinha me identificado com o trabalho do que só o resultado mesmo financeiro, que não era tão grande naquele momento. E você tinha equipe nessa época? Fazia tudo sozinho? Sozinho, cara. Era urgência. Tudo eu, e às vezes uma coisinha ou outra, às vezes eu pedia pra alguém. Então, mas aí, voltando na pergunta que eu tinha te feito sobre o Matheus Gestor. Ah, exatamente. Eu fiz essa volta toda pra falar que eu não tinha, né, vocação pra ser o cara gestor, porque eu caí de paraquedas real nisso. Então essa é uma falha ainda, né? Mas aí quando você mudou a empresa de um patamar para uma empresa de 5 milhões, é tipo assim, quantas pessoas trabalham na sua equipe hoje? Tá. Como que você faz a gestão dessas pessoas? Então, é aquela gestão, eles devem estar, depois eles vão me ouvir e vão dar risada, mas é tipo um bando de índio correndo pra tudo quanto é lado. Assim. Você tá com 13 pessoas, né? Não, contratado ali, fixo, dentro da empresa hoje, a gente tem 8 pessoas. Tá. 8 pessoas. Aí eu tenho os professores, porque agora eu também tenho os materiais, então os professores que dão aula, aí são 12 professores. Mas esses são Mas contratos... correndo atrás, como assim, meu? Tipo, porque eu como não, sei lá, não tenho aquela liderança certinha, eu vou meio que... Eu falo, vou fazer de um jeito, aí eu falo, nunca mais faço isso, daí outro dia eu falo, mas eu acho que compensa voltar a fazer. Então é um pouco desorganizado nesse ponto. Porque você é o especialista, o estrategista lançador ainda tem que cuidar da equipe, né? Que seria o gestor do negócio. Isso, eu sou o expert, né, no caso, né, o professor, porque eu também dou aula dentro do curso, o estrategista, isso é um problema, né, em algumas coisas eu tentar segurar várias coisas. Por exemplo, no período de lançamento é muito desgastante, porque eu tenho que pensar em tudo. A minha equipe é muito júnior até hoje. Então, fica bastante pesado, assim, eu saio de cada lançamento, assim, tipo, exausto. Mas o lance é que eu tenho 8 pessoas fixas na empresa hoje e tem uma pessoa agora que está remota. Eu posso falar que são 9 pessoas ali contratadas, mas agora, né? Até esses dias, eu cheguei a fazer lançamento de múltiplos 6 dígitos, eu e um estagiário, de R$600.
Era estagiário de R$600. A Salomão está orgulhosa. Estagiárias é o poder. Mas assim, eu tenho uma equipe muito júnior e esse é um processo que a gente está agora de profissionalização e talvez o maior desafio meu para 2022. A gente tem um bom fluxo de pessoas de entrada, né? O meu orgânico é muito forte, a minha autoridade no concurso empurra isso, mas montar uma equipe e fazer isso, criar processos, eu sou, sabe, um fio desencapado, assim, mas trabalho muito, mas eu preciso ter mais O que é um processo. fio desencapado? É aquele negócio da curto, tipo assim, faz um negócio de um jeito, aí depois faz de outro, é totalmente sem padrão e assim, teve dia de eu fazer lançamento que eu cheguei às 3 horas da tarde e falei, vamos rodar um lançamento pra semana que vem? E aí o cara falou, eu gravei 3 criativos, fui no carro, gravei um criativo do carro, a gente gravou 3 criativos e rodou um lançamento na semana seguinte. Isso é um fio desencapado. E qual que você acha que é o papel aí mais difícil e qual que você gostaria de conseguir passar desses 3 aí? Estrategista, expert é mais difícil, né? Mas enfim. E gestor, como você elencaria esses 3? Pra mim o mais importante é o de expert. Tudo o que eu tenho é resultado muito da autoridade que eu tenho, de como as pessoas se conectam comigo. Então, os outros papéis eu faço, como eu brinco, porcamente, né? Então, eu teria mesmo que delegar isso eu ia falar deletar. Eu acho que no subconsciente era o que eu queria que acontecesse. Mas eu tenho que delegar, né, para algumas pessoas e tal. E é uma dificuldade, porque eu sempre falo isso, né? Mas a questão de você ser o expert e o estrategista é um tanto quanto complicado, assim, algumas nuances. Por exemplo, eu falo lá que eu vou fechar o carrinho e, tipo, não vou abrir mais. E aí vem alguém do meu time e fala assim, tem uma pessoa que queria comprar e tal. Tipo, o estrategista pra ele é de boa. Ele fala, não, pode vender. Pra mim eu falo, mas eu acabei de falar que não ia vender, sabe assim? É uma parada aqui. A sua voz ali falando, não vou mais vender. Exato, eu não consigo fazer medidas diferentes. Então acabou o bônus. Eu sei que a galera faz algumas coisas, depois, não, eu consegui o bônus. 5 vagas de boleto liberado. Exato, Clássico, então né? assim, no meu caso, e outra coisa, se eu não confiar muito no produto, eu tenho que estar muito preocupado com o produto, eu não consigo vender com o mesmo punch. Então, eu sou um cara extremamente preocupado com o produto. Mas, tipo, muito, assim. Eu sou um cara que sempre está procurando, eu já comprei direitos autorais de várias pessoas, esse curso aqui é legal. Então, traz para cá, vamos comprar. Tem uma apostila física. Qual que é? Vamos lá, vamos buscar. Então, eu realmente quero fazer o produto que seja o produto mais forte. E na real, hoje não tem nem como comparar, assim. Eu falo pros caras, os caras que assistem lá, tem uma galera de concurso que me acompanha pra, tipo, sabem dos meus resultados eu falo, primeiro pra você me acompanhar, faz um produto pelo menos compatível pra dar pra conversar. E porque o produto é realmente muito bom. O que você considera ser um produto bom? Porque eu tô te perguntando isso, porque a Carol das Minhas Plantas veio aqui no nosso podcast e a gente estava discutindo justamente essa questão do cuidado que ela tem. É animal. Que a maioria das pessoas gasta uma grande energia e até investimento financeiro no lançamento, estúdio e tal, não sei o quê. Aí quando entra no curso, não todas as pessoas, mas quando algumas pessoas entram, ela uma pessoa na câmera lá e pronto, né? E aí a experiência da pessoa foi muito melhor no lançamento. E a preocupação da Carol é trazer essa experiência o tempo todo, dentro do curso, fora do curso. E você também tem essa preocupação de fazer um produto muito bom. Fala pra gente assim, o que é um produto de qualidade no seu conceito aí? Então, é aquele produto que você consegue gerar transformação, ou que ele é capaz de gerar transformação. Porque, no fim das contas, é a história, acho que o Vinhas fala isso, mas consegue levar o cavalo até a água, até o rio, não consegue fazer ele beber a água. Então, mas eu sempre tento... Na verdade é o burro. É o burro, né? Mas aí fica... Fica ruim, né? Eu acho que é pesado, né? Mal. O burro fica pesado. Você consegue levar o burro até... já viu? A entonação fica ruim. Mas o fato é que é sempre pensar no aluno. Eu sempre tiro o olho, por exemplo, do que eu quero, dos interesses e olho para o aluno. Isso aí eu acho que é o principal. Então, por exemplo, agora nesse curso, eu percebi no último concurso que eu perdi muitos alunos pela questão emocional. Teve uma menina que era top 3, tipo top 3 no meu curso, e os top 3 no meu curso são gente muito boa, e a menina não conseguiu fazer a prova porque ela teve um começo de infarto, porque ela estava com emocional, não estava dormindo. Então, eu já vi que essa questão emocional, o que eu fiz agora? Contratei uma psicóloga para trabalhar junto com os alunos. Entendeu? Isso é fazer um produto foda, tá olhando para a necessidade do aluno. Então, por exemplo, eles estão comprando uma apostila X. Que apostila que é essa? É boa? Pô, essa apostila é muito boa. Eu vou lá e compro o direito e trago pro curso. Tem uma parada aqui que tá rolando que tá todo mundo... Por exemplo, no meu caso, eu fui melhorando, sabe? Então, tinha simulado mensal, o simulado tem ranking.
E o fato de ter ranking é uma competição interna dentro do curso. O cara que bate 90 pontos, 90% de acerto, ele ganha uma pulseira, ele entra num outro grupo. Então, assim, tem uma certa gamificação, mas tem um cuidado de olhar e fazer os caras, dar condições e estimular o cara a fazer o curso e tal. Mas, no fim, é sobre ele, assim, mas é um cuidado que eu tenho. E você sabe hoje quantos... Você controla o número de aprovados? Isso eu acho muito legal que o pessoal do Eu Militar faz, porque os caras vão visitar o escritório deles e tal, então eles têm um número bem interessante. Esse concurso agora, eu tenho, na segunda fase, 183 alunos. É porque ainda vai sair o resultado oficial, então... E para você ter uma ideia... 183, ou seja, o cara viu o gabarito e falou, tirei mais do que a nota. Isso, com a expectativa, porque ainda não saiu definitiva. Mas como eu faço uma previsão, e eu sou meio famoso por acertar umas previsões lá, os caras ficam tudo maluco. Mas eu faço uma estimativa de mais ou menos o que vai ser a nota, e aí dentro disso tem esses caras que vão estar na segunda fase agora, pro ano que vem vai sair o resultado. Legal. Mas é um lance muito... Essa parada de... Porque tem vários caras que compram vários cursos. Se você somar todo mundo que fala que passou nessa escola, dá 100 mil pessoas, passou 1.000. Você fala, mas como assim? É que tem gente, sabe aquela dos conjuntos? Tem gente que está nos mesmos, em mais de um grupo, assim. Então, é uma coisa, a preocupação é dar condições e o feedback, por exemplo, eu tive agora mais de 400 renovações. E os caras não precisavam renovar, porque o meu acesso naquele curso era vitalício. Então, isso é um fator que eu vejo é um sinal de que o curso é bom. Agora, falando de YouTube, que você tem um crescimento grande no YouTube por causa do seu canal e tudo mais, e você mostrou numa das palestras lá na Craft que você usa algumas estratégias, né? A gente não vai chamar de hackzinho, porque é uma estratégia mesmo que você usa para conseguir pegar o hype dos vídeos, né? E fazer um vídeo mais autoral, né? Não é um vídeo copiando, porque tem gente que copia o outro, né? E você trouxe justamente essa explicação. Como é que é o seu processo de criação desses vídeos de YouTube que tem um grande engajamento, muito acelerado a visualização, e é uma maneira de você crescer a sua lista lá, seus seguidores do YouTube, que você mesmo já mostrou pra gente que você consegue fazer isso? Esse ano, por exemplo, a gente cresceu muito. Eu tava com 130 mil quando iniciou, agora a gente tá com 350. E praticamente orgânico. Eu não sou um cara que invisto muito, também é dentro das características, coisas que eu tenho que melhorar, né, para cada vez ter mais impacto. Mas o que eu faço e o que gerou muito resultado é não só pegar o que está funcionando, mas aprimorar. É o que você falou, tem gente que só copia. Copia, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu melhoro o conteúdo. E além disso é pegar hype. E eu sempre falo, a gente tem um crescimento natural do canal, tipo, sei lá, aritmético, né? Que vai crescendo gradualmente mais pequeno, né? Você vai produzindo conteúdo e tal. Quando você pega um hype, que é algum assunto que está muito relevante, você consegue crescer em progressão geométrica, que é quando aquele canal, você sobe de nível, né? E aconteceu isso algumas vezes esse ano. Acho que umas 2 ou 3 vezes que eu consegui pegar alguns hypes de assuntos que estavam muito relevantes. E por exemplo, que era um outro concurso que não era exatamente o que eu trabalhava, eu já contei a história. Eu estava apontando para o porque eu ia lançar o meu curso, eu estava apontando para o meu curso, mas tinha um outro concurso que tinha aberto, que eu fiz. Fiz um vídeo falando desse outro concurso, porque era o concurso do Banco do Brasil, tinha muitos candidatos, né, mais de 1 milhão. E eu falei, cara, eu vou pegar esse assunto. 1 milhão de candidatos? 1 milhão. 1.600.000, Banco do Brasil. 1.600.000 candidatos. Ou seja, tipo, percentualmente você tem 2% da população adulta quase do Brasil. É gigantesco. Nesse negócio. Nossa, mas quantas vagas são um negócio desse? Cara, e não são tantas vagas, não. Mas ele tem um cadastro de reserva, é famoso. Isso, tá o concurso público está no DNA do brasileiro, assim, né? Por muito tempo e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo pegando esse hype, falando do meu concurso, mas falando... Aliás, eu falava desse e aí eu apontava. Falava, esse é legal, mas tem esse que é mais... Porque é um concurso que você já tinha passado também. Eu já tinha passado também no Banco do Brasil. E aí eu tinha uma certa autoridade, mas falei. E aí eu fiz esse vídeo, né, tal, e aí ele bateu... Eu falei, se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço um outro vídeo com a planilha de estudo. E aí, beleza. Em algumas, acho que uma ou 2 horas já tinha batido 10 mil likes, eu já tive que começar a gravar o outro. Aí eu fiz a planilha e aí eu pensei, bom, vou captar lead, né? Não é o concurso que eu estou trabalhando, mas vou captar. Deve pegar alguma coisa. Depois eu vejo... Pro segundo vídeo agora. Pro segundo vídeo. E aí eu fiz o vídeo, tal, expliquei como é que o cara estudar, fiz a divisão. Eu tenho uma divisão bem simplificada, assim, um jeito que é simples de estudar, né? Eu sempre tento simplificar. E aí eu falei, se você quiser baixar essa planilha aqui, cara, o cara não precisava da planilha. Mas se você quiser baixar essa planilha, o link tá aqui embaixo. E aí eu captei 80 mil leads. 80 mil leads orgânicos, o vídeo bateu quase 400 mil visualizações. Nossa.
E aí eu peguei esses 80 mil e não tem como ignorar 80 mil leads dentro da máquina. Primeiro que você tem que contratar mais espaço, porque eu não tinha esse espaço. E aí eu falei, caramba, vou lançar alguma coisa pra Ligou pro servidor de e-mail e falou, aumenta esse negócio. É, porque já estourou muito rápido. E aí a gente rodou um lançamento para esses leads, assim. E era o meu lançamento na segunda, eu fiz um lançamento de um dia só. No domingo, um dia antecedendo o meu lançamento do outro produto. Nossa. E aí vocês não estão entendendo esse negócio do fio desencapado. Eu falei, vou lançar. Aí eu falei, será que vai atrapalhar? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que não vai atrapalhar meu produto principal e tal? E a verdade é que não atrapalhou, os 2 lançamentos. Esse não foi gigantesco, porque foi um lançamento de um dia, eu nem peguei o cara já que estava com a consciência alta, que confiava em mim de alguma forma e vendi, né? E vendeu quanto? Cara, a gente vendeu uns 180, quase 200 alunos, mais ou menos, tipo uns 150 mil reais. Nossa, 150. mas vendeu muito, né? Vendeu muito, mas eu Pensando tinha que assim, tirar um tipo, pouco mais 2 baixo. vídeos, né? Exato. Sem gastar nada. E eu fiz o E lançamento. ainda ficou com 80 mil leads. Não, e eu fiz o lançamento sozinho, E por que um porque eu fiz no semente? domingo. Você fez no semente. Foi um lançamento, uma live e Uma dali live. já manda, tipo um semente. Mas aí o que eu fiz? Eu convidei E eles. depois convidou eles pro principal. Não, mas porque era outro, tipo, Outro produto. outro produto, não tinha muito a ver e tal. Até deu uma bagunçadinha na audiência, mas vamos dizer assim, muito. Valeu a pena. Algumas pessoas falaram, tipo, mas eu queria tal concurso. Não, mas esse daqui é amanhã, que amanhã começa e tal. Mas olha que louco, eu fiz isso, e aí pra tirar a desculpa da galera, né? Eu fiz no domingo, meu lançamento começava na segunda, e eu fiz sozinho, dentro da minha casa. Lá eu tenho um estúdiozinho em casa, tal, só eu, sem equipe, sem nada, um flip chart. E aí eu fiz pra essa galera lá, que já veio do orgânico, eu não tinha muito risco, e a câmera dando pau, a internet oscilando, os caras escrevendo, tá travando. Eu falei, velho, vai rolar do jeito que vai agora, né? Aí eu fui assim, mas Mandou o link do PagSeguro. quase recuperei o link do PagSeguro. Aí pelo menos tinha Hotmart já. Aí já era Hotmart, foi agora, né? E aí rodou muito bem. Então, assim, o que eu acho que a pessoa tem que entender no YouTube? Claro, tem a consistência, isso aí todo mundo fala, eu não vou entrar no que todo mundo fala, é importante, mas tem algumas coisas, assim, pegar coisas que já funcionam ajuda muito. E pegar hype. No seu nicho deve ter alguém que é uma autoridade ou algum assunto que está pipocando, ou às vezes nem é do seu nicho, mas você consegue linkar, né? Então, acontece alguma coisa, por exemplo, algum hype de assunto que você fala, não, isso aqui é interessante. Já dei alguns exemplos de pessoas que utilizaram isso de outros nichos e tal. Então, por exemplo, o cara fala de tatuagem, e aí o Cristiano Ronaldo fez algo e está no topo da mídia. E o Cristiano Ronaldo não tem tatuagem. Aí ele escreve, qual seria a primeira tatuagem que o Cristiano Ronaldo deveria fazer? Ele está usando um hype do Cristiano Ronaldo e está linkando com o assunto dele, que ele fala de tatuagem. Então, eu sempre utilizo essa técnica de pegar algum assunto, porque nada é mais forte do que o que as pessoas querem consumir naquele momento. Você pode empurrar água lá abaixo algum conteúdo, mas se aquele conteúdo já está impulsionado, é muito mais fácil. Cara, só para encerrar aqui o podcast, acho que a coisa mais importante, na última palestra que eu fiz lá na minha mentoria, que você até foi lá fazer uma palestra sobre YouTube na IgraTV, eu falei sobre essa parada de que a gente tem que elevar nossos padrões. E a gente estava conversando sobre isso aqui antes de começar o podcast, que você é um cara que você está sempre procurando referência para você elevar os seus padrões. Eu acho que você é um cara que está sempre trabalhando essa parada da mentalidade, como você se alimenta, como você treina, como não sei o quê. Eu queria saber, como que você trabalha isso na sua rotina, no dia a dia, não só como empresário, mas como que você traz isso pro seu dia a dia, todos os dias, essa parada, essa mentalidade, porque eu tenho certeza que foi isso que trouxe esse resultado, não só nos seus negócios, mas também na sua saúde, na sua vida. Então, eu falo para os meus alunos muito isso, né? Eu prefiro ser o cara nerd, e eu não era nerd, né? Mas hoje em dia eu me considero o cara, não é nerd a palavra, mas sabe o cara que ele é chato de tão disciplinado? Tipo o Cristiano Ronaldo, que ele vai lá e ele foi jogar no Manchester lá, ele fez o prato. O restante do time fica envergonhado. O restante do time olha pro prato e fala, pô, o cara que já ganhou 5 bolas de ouro não precisava estar comendo melhor que todo mundo, e aí você tira o doce do prato, você fala, pô. Então, assim, eu prefiro ser esse cara que peca por ser chato. E tem uma parada só, que me deu a garantia de chegar até aqui e vai me dar a garantia de me dar bem pro resto da vida. E não é soberba, mas é uma parada que é cumprir o que você promete. Pra si mesmo, né? Cumprir a sua palavra, ganhar de você o jogo. Por que você fala que vai fazer dieta e não faz? Você fala que você vai ler o livro e você não lê. Você fala que você vai estudar e você não estuda.
e você compra o curso e não assiste. Então, assim, eu não gasto isso muito. Também tem um outro... Se você fala que vai fazer tudo também, fatalmente você vai cair de não conseguir cumprir. Então, fale menos o que você vai... Tipo, tem gente que compra 5, 6 cursos, por exemplo, e aí não assiste, velho. E aí, aquele peso do merecimento. Pô, eu nem tô assistindo o curso, como é que eu quero fazer lançamento e tal? Então, o que muda o jogo pra mim, que faz eu ter a segurança de que sempre vai dar certo, é que quando eu falo que, por exemplo, eu vou fazer o melhor curso pros meus alunos, eu faço o melhor curso que eu posso. Quando eu falo que eu vou lançar, eu vou lançar. Ah, mas aconteceu alguma coisa e não sei o que, cara, eu vou lançar. Então, você vê os grandes players e as pessoas que são diferentes, eles cumprem o que eles estão. Então, esse talvez seja a maneira que eu tento mais me cuidar. Então, eu sempre sou disciplinado. A gente na Craft lá, normalmente eu não bebo e eu vou dormir mais cedo. Por exemplo, no último encontro, eu acordo primeiro que todo mundo lá em Amparo tinha uma cachoeira. Provavelmente ninguém nem sabe. Eu acordei, 7 da manhã. Nossa, eu não sabia que tinha uma cachoeira. Eu fui lá na cachoeira de manhã. Você sabe Você só fica pensando em beber, você não sabe das coisas boas. Eu sou o que vai dormir mais tarde. Time que vai dormir mais tarde. Eu sou o que apaga a luz. Fred só pensa na vinhoterapia. Então, assim, essa parada é nesse detalhe, assim, é cumprir o que você promete, né? Fazer o que você falou que ia fazer. Você falou que ia se dedicar e fazer a sua parte, enfim. E também nesse dia a dia esse cuidado, cara, porque é tênue a linha, assim. Tipo, vou soltar um pouco, cara, eu não solto. Não solto, eu fico sempre... Às vezes eu pergunto pra minha esposa, né? O Vinhas conheceu a minha esposa, ela fala, é difícil, é chato, porque eu sou exigente todo o tempo. Sou exigente com o meu time, mas assim, a maior exigência é comigo. Eu não aceito, se eu ficar sem produzir nada, cara, eu fico mal. Isso até é uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas você fica tenso assim? Eu fico. Você quer Mas ver você fica o tempo todo tenso? Cara, praticamente o tempo todo. Quando eu consigo... Mas isso não é ruim também pra vida? É ruim, mas aí eu descobri o seguinte, se eu não faço nada, eu me sinto mal. Se eu faço, eu me sinto bem. Então eu vou fazer. Então, por exemplo, hoje eu faço uma parada que, se eu fui lá e gravei o vídeo, eu não coloco tantas coisas pra eu fazer, mas meu objetivo é gravar um vídeo. Velho, eu gravei o vídeo, o meu humor é outro. Agora, se eu falei que eu ia gravar um vídeo e de repente eu não consegui gravar, cara, eu me sinto mal, eu fico mal-humorado, eu dou uma resposta. Atravessado. Então assim, então é só... Mas aí, então, o seu objetivo no dia é gravar o vídeo, beleza. Então, passou esse negócio, aí você Eu tô mais leve. Aí mas beleza. é a parada assim, sei lá, se alimentar bem, dormir bem, cuidar da saúde, sei lá, mental. Não, eu levo isso bastante... Assim, eu não sou o cara, eu medito todos os dias. Eu tenho 2 vezes por semana eu medito. Não é o ideal, mas é o que eu consigo colocar na minha rotina. E eu faço muita atividade física. Então, atividade física... eu sempre falo, o tripé, falo isso pros alunos, né? Que é sono, alimentação e atividade física. Se você não tem um desses 3 tripés, você não tá em alta performance. Você é muito regrado com essas 3 coisas? Sou bastante regrado. Eu já sacrifiquei muito sono e agora há uns 2 meses eu comecei a cuidar um pouco disso porque eu tava acordando 5 da manhã e tal, e naquela loucura, e aí eu comecei a sentir que não, eu preciso... Então agora eu me permito, às vezes eu não dormi tão cedo, acordar um pouco mais tarde. Então eu me permito para não sacrificar horas de sono. Mas sono, alimentação e atividade física, cara, é o tripé. Sem isso aí eu não consigo performar. Oi, conta por último aquela parada que você faz com a sua filha. Da minha filha. Isso é muito legal, porque a minha filha, ela é quase que um box de experimentação meu. Eu tenho muito orgulho dela para muita coisa. Box de experimentação. Eu fico analisando o perfil dela. É uma criança, não é um box de experimentação, é quase um experimento que eu faço em casa. E eu tento, claro, influenciar positivamente. Tem algumas coisas que eu faço que, por exemplo, esses dias... Que não dão certo aqueles. Não, por exemplo, pra não, ela... essa é legal, essa é legal. Por exemplo, todos os dias... ela me mandou agora há pouco, depois eu posso até mostrar aqui pra vocês. Antes de dormir, todos os dias a gente reza e depois eu falo 3 coisas, pra ela falar 3 coisas legais que aconteceram no dia dela. E ontem ela me mandou que tinha 38, ontem. Caramba. E depois eu mostro o print pra vocês ali no celular. Ela me mandou do celular da minha esposa. Porque ela não tem celular ainda. Quantos ela tem? 7 anos. 7. Então, assim, eu sempre avalio isso, sabe? De pegar e setar a intenção dela para coisas positivas. Então, ela naturalmente, eu lembro que a gente estava no Beto Carreiro e durante o dia, né? Ela virou para mim e falou, vai dar muito mais do que 3. Ela já tá empolgada com as coisas que estão acontecendo. Essa de 38, agora ela coloca tudo, porque ela fica feliz de lembrar que teve mais coisa e tal. E é sempre setar a intenção em coisas positivas. No começo, volta e meia, ela falava, eu fui na casa do vovô e tal. E daí eu falava, mas o vovô não podia brincar. Eu falei, não, é só coisa legal. E agora ela já não coloca. E ela sempre vê com uma perspectiva. Então ela vai dormir com aquela sensação de caramba. Igual ela me mandou um áudio hoje. Ontem eu não estava em casa, né? Eu vim para São Paulo. E aí ela fez com a mãe dela e ela me mandou um áudio hoje para falar quantas coisas.
Então, é sempre setar essa intenção de coisas positivas. E você seta uma intenção pra você também? Todos os dias, antes de dormir. Então, eu faço com ela e faço comigo, né? Tipo, depois que aí eu vou pro meu quarto, e aí no meu quarto eu sempre coloco as coisas legais, né? As vitórias do dia, eu sempre coloco isso. E, cara, faz uma diferença brutal. Faz uma diferença brutal. Você fala, caramba, eu consegui fazer isso aqui foi legal. E não são... tem gente que pensa que é tipo, fiz 7 dígitos no lançamento. Não, cara, é tipo, pô, recebi um elogio, senti que aquele aluno eu consegui impactar positivamente, comi uma comida bacana, sei lá, tô bem com a minha esposa, a gente tá bem, não sei o quê. E aí você vai setando a intenção. E é muito legal analisar o perfil da minha filha, né? E essa parada de cumprir a palavra, né? É muito louco. E eu acho que ela herdou isso de mim. Ela tomava refrigerante. Então, ela nos avós lá, eles davam refrigerante para ela, porque papel de avó é estragar mesmo, não adianta você nem brigar com isso. E aí, um dia eu falei para ela, não adianta eu tentar forçar ela a parar de tomar refrigerante. Ela adorava Guaraná, ela adorava. Não sei se pode falar a marca, mas enfim. Patrocina nós, né? Já patrocina. Mas aí eu peguei e falei para ela, filha, isso aqui faz mal, tal. Ela falou, não, papai, não faz, vovô compra para mim, não sei o quê. Aí eu mostrei um vídeo para ela, que tinha do YouTube, que falava que morria, sei lá, 150 mil pessoas por ano por conta de refrigerante. E ela assistiu e falou assim, não vou tomar mais isso aí, papai. Isso deve ter, tipo, 1 ano, cara. Ela não toma. Caramba. O avô dela nem compra. Tipo assim, e ela gosta. Então, isso mostra pra mim, eu já fico mó tranquilo, porque eu falo, essa menina vai fazer o que ela quiser. Porque foi um dia, eu nunca influenciei, ela falou, não tomo mais. E ela vai na mesa, a gente tem maior regra lá em casa, não pode usar celular na mesa e tal. E aí ela vê alguém tomando refrigerante com o celular comendo. Ela fala, papai, olha ali, tá tomando refrigerante e com o celular. Eu falei, filha, não estão cumprindo as regras. Ela, nossa. Lamentável. Lamentável. Ela já pega a pessoa e já coloca mais para baixo. Mas essa parada de cumprir a palavra é isso. Ela, um dia que ela fez sentido para ela, ela falou, não quero mais. Ela parou e ela não toma. Ela vai no avô dela e o avô dela compra. Ela fala, não vou tomar, isso aí faz mal. Ô, Matheus, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, se quiser ver os seus vídeos, ver como que você faz para procurar esses hypes, procurar esses temas e acompanhar o crescimento do seu canal? Ver como é que a mágica acontece. A mágica Também, se alguém acontece. quiser prestar um serviço público, um concurso público, aqui não, né? Porque é marketing digital, Não, ninguém quer mas mais tem sair gente dessa que, vida. que tem gente aqui, às vezes, que tá. Quem tiver aqui, depois comenta embaixo. Eu queria um cargo público. Isso é real. Mas o meu canal leva o meu nome, Matheus Andrade. E eu tenho um outro canal, um canal de marketing, que por enquanto tá com o nome Eu Tenho um Plano. Pode ser que mude, porque as coisas mudam rápido lá, mas hoje tá esse canal. Eu voltei até a fazer conteúdo e eu faço no canal de marketing como uma forma de colocar pra fora, assim. De tipo, velho, a gente fala sobre isso o tempo todo, então eu vou lá e gravo um vídeo e pra mim não pega nada. E é legal, tem uma repercussão boa, o canal, assim, tem poucos vídeos e já tem, sei lá, tem uns 12 mil inscritos. Um canal que começou recentemente. Então, quem quiser procura aí, Eu Tenho um Plano, é o número 1. Vai achar lá o canal de marketing. Legal, então eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto. Para você saber dos próximos episódios aqui do A Sociedade Digital, se inscreve no Spotify ou no YouTube, todas as segundas-feiras às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube você recebe novos episódios. Até a próxima.